Fala aí pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Hoje, terça-feira, são duas aulas de História e uma de Geografia. E Geografia a gente vai corrigir aquele trabalho que a gente começou a fazer semana passada. É uma revisão dos capítulos que a gente já fez e bem fácil aqui, já coloquei aqui aberto, são 10 questões, né? Então vamos tentar fazer aí, tá bom? Aqui a primeira é falar sobre Salvador, né? Vamos ler o texto aqui. A cidade de Salvador, no atual estado da Bahia, já foi fundada na condição de cidade. Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador em 1549 para ser a sede do governo português do Brasil. Salvador foi a primeira capital do Brasil. A cidade de Salvador foi construída na parte alta de um morro, onde um forte foi erguido para fazer a defesa da cidade contra inimigos estrangeiros. Aqui tem uma representação da cidade, né? Tem a legenda aqui com o nome do autor. Aí as perguntas são bem simples. Por que Salvador foi fundada? Ela foi fundada para ser a sede do governo português no Brasil. Por que Salvador foi construída na parte mais alta de um morro? Por segurança, pois facilitava a defesa da cidade contra ataques inimigos. Ali a gente pode ver que Salvador é uma cidade litorânea, né? Então eles colocaram no mais alto para que pudesse ver as embarcações chegando, já que era bem recente ali a descoberta do Brasil, tinham 49 anos apenas, tá bom? Por que Salvador foi a primeira capital do Brasil? E qual que é a cidade atual? Né? A primeira, Brasília é a atual capital do país, né? Ali ele não faz uma pergunta igual li, ele só faz uma afirmação, que a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil. E que cidade é a atual? É Brasília, que foi lá projetada por Oscar Niemeyer no governo de Juscelino Kubitschek. Certo? Então vamos aqui para a próxima, que é a questão 2. Esse livro já vem com as respostas, mas eu vou tentar contextualizar aqui. Qual a diferença em uma cidade que se originou de modo espontâneo e uma cidade que teve sua origem planejada? Geralmente planejada já vem todo o planejamento, com estrutura criada por arquitetos, com padrões das casas de cada bairro, o bairro que vai ser industrial, o bairro que vai ser comercial. Os engenheiros já fazem ali as ruas mais largas para que ela tenha maior trafegabilidade, né, dos carros. É uma cidade que ela se originou de modo espontâneo. As pessoas, por exemplo, tem muito aqui nessa região, tipo Nova Conquista, as pessoas iam se aglomerando, abriam um comércio, ali abriam uma casa, no final, hoje nada desse jeito. Tem lugares que lá para a região sudeste tem muito isso ainda, né, de alguns lugares que são históricos, né, patrimônios históricos do país, que foram se originando assim. Depois, conforme foi chegando o dinheiro, foi melhorando. A presença de alguns elementos favorece a industrialização, a instalação de indústrias, né, que é o processo de industrialização. Quais são esses elementos? Né? E são vários, né? Asfaltos, condições urbanas, tipo eletricidade disponível, né, a rede de luz que possa fornecer os quilowatts necessários para que a indústria possa estar trabalhando, né, que vai consumir mais energia, o mercado consumidor, as torres para internet ou para telefone que sejam necessários e trabalhadores, né, mão de obra especializada, entre vários outros. A gente pode ler lá na página que está a resposta, vamos voltar aqui um pouquinho, que aqui vai falar sobre o café, né? Tem várias aqui na página 67, né? 66, 67, 68 fala sobre a questão da industrialização no país, tá bom? Por que a maior parte das indústrias se concentra nas áreas urbanas? Justamente por causa da questão 3, né? Porque oferece todas as condições necessárias para que as indústrias se instalem, ou seja, tudo lá na cidade, tem o parque industrial, tem toda uma rede diferente da área rural, né? Que às vezes muitos locais ainda são de estrada de chão, então acaba que vai transportar alguma coisa, acaba quebrando. Por exemplo, uma fábrica de vidro, né, que trabalha com vidro, vai transportar e não tiver um asfalto, uma estrada mais organizada, vai acabar tendo prejuízo, não é isso? E já tem hoje a agroindústria também, que pega os alimentos lá as produções lá da zona rural e já transforma ali mesmo em produto. Exemplo, as polpas de frutas, alguns tipos de leite já saem pasteurizados. A gente tem algumas aqui em Vilhena, né, que é a agroindústria de peixe, essas outras questões. Então, ali é justamente porque ela oferece todas as condições necessárias para que as indústrias se instalem. Aí vai marcar um X na afirmativa incorreta.
Atualmente, a maior parte dos brasileiros vive em cidades? Sim. Aí a região sudeste é menos urbanizada do país? Não, ela é a mais urbanizada, então a incorreta seria essa, né? A distribuição da população no território brasileiro é desigual? Sim. Aí lá, reescreva corretamente a alternativa que você marcou. A região sudeste é a mais urbanizada do país. Explique a relação entre a cafeicultura e a industrialização brasileira, né? A gente tem um texto lá que fala só sobre a cafeicultura. Eu vou passar para a gente vai ver daqui uns dias um vídeo sobre as estradas de ferro no país, né? A questão ferroviária. E antes de fazer o transporte do café ali na região de São Paulo, quando começou as primeiras ferrovias no Sudeste, né? São Paulo teve mais do que o Rio de Janeiro. Quando ia transportar em carroças, muitas vezes perdia 30% da produção. A gente vê, por exemplo, um caminhão na estrada aí, quando você vai andar atrás dele, vem vários grãozinhos de milho ou de soja, né? Naquele tempo, quando era o grão do café, perdia às vezes até 30% da produção ou mais, né? Por causa do transporte que não era adequado. Então aqui, a primeira questão foi o recurso, né? Teve muito dinheiro, o café vendeu muito naquela época, era como se fosse a soja hoje ou a carne, mas naquela época era o café. A cafeicultura trouxe rios de dinheiro, eram os barões do café. O mercado consumidor, todo mundo toma café, né? Aqui no Brasil é de graça um café, digamos assim, né? Mas lá para fora é 10 dólares uma xícara de café, um café expresso. E o Brasil não fica com todo esse café bom que é produzido, vai tudo para fora. E a mão de obra é qualificada também, não é isso? Então vamos lá para a sétima, já vai uma questão do êxodo rural, né? O que é êxodo rural? Né? Lá eu comentei, né, que é a migração de pessoas do campo para a cidade. Lá em 1900, quando teve essa ascensão da industrialização, as pessoas saíram do campo para procurar uma condição melhor de trabalho na cidade, né? Você tinha um salário, não digo que era mínimo, que as leis vieram depois, né? A CLT veio depois, mas era justamente isso, a pessoa saía do campo para ir para a cidade em busca de uma vida melhor. Hoje tem muita gente que tem um sítio e vende para comprar uma casa na cidade, né? Então, tem muita gente que tem esse sonho. Aí tem uma imagem aqui, né? Muito comum para nossa região aqui hoje, já está ficando comum uma colheitadeira com um trator. Colheita mecanizada de arroz no município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Que relação há entre a foto e o êxodo rural? A mecanização da produção agrícola, né, ela acabou que ficou mais seletiva ainda a mão de obra, ou seja, uma máquina ela faz serviço aí de 50 a 60 pessoas, até mais, né, e precisa apenas de um operador, né, se for 3, 4 turnos, 4 operadores, mas geralmente é 12 horas que as pessoas trabalham, né? Então, uma importante causa do êxodo rural foi a mecanização das atividades no campo, que provocou o desemprego de muitos trabalhadores rurais. De que maneira o êxodo rural contribuiu para a urbanização brasileira? Ele contribuiu para a população urbana, né? Aumentou a população urbana no país. A gente morava muito no campo, veio a industrialização, com isso a população se tornou mais urbana no país, certo? Então são questões bem simples, pessoal. Acho que todo mundo já tem um entendimento aí. A gente vai sempre estar revendo isso aqui, que é um assunto que é bem constante, né, em geografia e história também. Aqui mostra a cidade de Manaus, né? A gente pode ver lá a questão, lá na página Hierarquia Urbana, né, que é o capítulo 3, e mostra bem ali hierarquia e rede urbana. Quais são as unidades federativas que compõem a região de influência de Manaus? É o estado de Amazonas, né, o estado de Amazonas, do Amazonas e Roraima. A gente vai ver lá, capital regional, que é Manaus, né? No caso Boa Vista ali, capital regional, metrópole que seria Manaus, e a área de influência de Manaus seriam essas aqui, ó. Dá pra gente ver no risquinho lá na página 75, para onde ela tem as influências dela. Não chega a Macapá, a única capital que ela chega ali, o único estado que ela chega é Roraima, não é isso? Pode ver ali que ela não atravessa o estado do Pará e nem chega ali a Macapá, ou outra questão, Belém, que é lá para perto de Maranhão. Qual é a classificação de Manaus na hierarquia urbana proposta por IBGE? Manaus é uma metrópole. Cite outras 3 cidades que estão na mesma categoria de Manaus. Aí podemos citar Belém, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Brasília, né?
E a D explique como são as cidades classificadas nessa categoria da hierarquia urbana. Dá um espirro, quer ver? São cidades de grande porte com muitos habitantes e grande área de influência. Olha o tamanho da influência de Manaus. Pega quase todo o estado de Manaus. Ó. Belém, da mesma forma, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiânia, então são várias outras cidades que estão ali, certo? Então hoje era só até a 10, eu vi que muitos já fizeram bem certinho, então tá aqui a correção, dei uma olhada se ficou mais ou menos aí parecido com o de vocês, tá bom? Já eu vou mandar o de história aí para vocês estarem corrigindo também.